mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Bom dia, povo de Deus, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Que bênção estarmos juntos mais uma vez neste domingo, neste culto ao Senhor, do dia 20 de março de 2022. Temos a alegria de compartilhar com todos aqueles que têm acesso ao YouTube ou ao Facebook o nosso culto online. Também estamos com o nosso culto presencial, todos os domingos às 10 horas da manhã, na Rua Alzira Brandão, número 135, na Tijuca. Se você estiver no Rio de Janeiro, querendo conhecer locais maravilhosos da cidade do Rio de Janeiro, a Rua Alzira Brandão 135 é um dos endereços que você precisa visitar, precisa conhecer, porque aqui é onde há a Igreja Presbiteriana da Tijuca. Hoje, neste domingo, o texto que nos convida à oração silenciosa, aquele tempo que separamos rogando que o Espírito do Senhor esteja conosco ao longo deste culto, o texto se encontra no Salmo de número 84, verso de 1 a 4. Leamos todos a uma só voz. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Ouçamos o nosso prelúdio e preparemo-nos para cultuar o nosso Deus. Amém. Louvado seja Deus. É tempo de adoração e para nos conduzir neste tempo, convidamos nosso presbítero emérito Elias Freitas. Irmãos, uma alegria imensa estarmos novamente prestando culto ao Senhor em comunhão com os irmãos. E o texto nesse momento de adoração na liturgia do culto é um belíssimo texto, onde o nosso Deus maravilhoso se apresenta ao seu servo com o seu nome, como ele quer ser tratado e chamado, com toda a reverência. E nós vamos então ler essa porção do livro do Êxodo, capítulo 3, de 13 a 15, conforme indicado na liturgia que certamente você recebeu pelo WhatsApp, e diz assim o texto sagrado: Disse Moisés a Deus: Eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser,
o Deus de vossos pais me enviou a vós outros. E eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Vamos juntos. Disse Deus ainda mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Como é bom nós termos a bênção do acesso à comunhão com o nosso Deus. Ele se apresenta a nós, ilumina a nossa razão, nos dá a possibilidade de conhecer alguns dos seus atributos, e esse atributo do nosso Deus, Ele é quem Ele é, independente do resto que Ele mesmo criou. E é esse Deus que nós vamos entoar louvor agora, para expressar toda a nossa reverência, a nossa admiração pela bênção que o nosso Deus nos concede de ver a sua santidade, as suas maravilhas, a sua soberania, mas sobretudo o seu imenso amor para com o seu povo, as suas ovelhas eleitas. Vamos então cantar esse cântico, Deus enviou, tão conhecido e que expressa exatamente esse momento de louvor. E depois então teremos uma oração audível de adoração. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas o Senhor vazio está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Senhor que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo não terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Senhor que vive está, está nas mãos do meu Senhor que vive está, está nas mãos do meu Senhor que vive está. Vamos orar.
Baixe sua cabeça agora, onde você estiver, não deixe que nada interfira para atrapalhar esse momento de comunhão e de adoração ao nosso Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus uno e trino, que com tanto amor e misericórdia se revela a nós com os teus atributos, aqueles que a nossa mente limitada, a nossa capacidade completamente limitada pode entender. Sabemos que o Senhor é Deus eterno, poderoso, soberano, o Senhor é quem é, e nós não temos capacidade de entender e de receber conhecimento de todos os teus atributos. O que nós já conhecemos, já ficamos completamente maravilhados e agradecemos porque o Senhor nos permite essa bênção. Queremos viver em comunhão com o Senhor, porque isso é uma delícia nas nossas vidas. E pedimos que o Senhor sempre nos conceda essa bênção. Sabemos também, Pai, que há diversas forçantes no nosso dia a dia que querem interferir e atrapalhar a nossa comunhão com o Senhor. Dá-nos a bênção da Tua intervenção, proibindo qualquer que seja a ação perversa, maligna, para atrapalhar a nossa vida espiritual diante do Senhor, a nossa vida de crescimento na fé e de santificação diante do nosso Deus amado. Queremos apresentar-nos, Senhor, como adoradores sinceros, que adoram o Senhor em espírito e em verdade, como o Senhor requer de nós. Sabemos e temos consciência das nossas imperfeições, mas não olha para isso, Pai. Olha para o que vai agora de todo o nosso amor sincero diante do Senhor para adorar-te. Recebe esse culto que vai carregado, Senhor, das nossas limitações, mas nós queremos usufruir desse deleite maravilhoso de adorar ao nosso Deus na liturgia do culto, em comunhão com os irmãos no dia do Senhor. Tudo pedimos, agradecemos, orando humildemente em nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja Deus. Confessemos os nossos pecados, coloquemos diante dele tudo aquilo que fizemos que é totalmente contrário ao seu amor. E para este tempo de confissão, convidamos nosso irmão presbítero Tiago Bolsas. Bom dia, irmãos. Nesse momento de confissão, o texto que nos convida à reflexão e à preparação para a confissão está no Salmo 71, versos de 4 a 6. Enquanto você busca na sua Bíblia, seja em papel, em aplicativo ou no site, pense comigo, você vai tirar esse momento na sua casa, no seu trabalho, na condução, onde você estiver, para orar, para confessar seus pecados e para ter uma intimidade maior com Deus. Então, se possível, quando eu for fazer aqui oração audível, você pode um pouco antes dar uma pausa aqui no seu YouTube, no Facebook, a tecnologia nos permite isso, Você pode pausar e ter aquele momento de comunhão, de silêncio e de paz que permite que você se abra completamente com Deus. Aproveite para fazer isso logo após a leitura e o nosso cântico que vai nos preparar para a confissão, louvor. Então o texto do Salmo 71, versos de 4 a 6, assim diz: livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Leiamos juntos. Em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento. Do ventre materno tu me tiraste. Tu és motivo para os meus louvores constantemente. Então agora nós confessamos aqui que Deus é nosso motivo para nossos louvores constantemente. Vamos botar isso em prática, em ação, com o hino 187, do Novo Cântico, Cidade Celestial. E logo após, como eu falei para você, se você sentir e tiver no seu ambiente esse silêncio, essa calma, como temos aqui na nossa igreja, coloque-se ajoelhado, se possível, em comunhão, em confissão, completamente aos pés do Senhor nosso Deus.
louvemos e logo após oremos. Tenho lido da bela cidade, situada no reino de Deus, com seus muros de jaspe luzentes, julgada de áureos troféus. Lá no meio da praça está o rio da vida e vigor eternal, mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Jamais se contou ao mortal. Jamais se contou ao mortal. Metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Tenho lido dos belos palácios que Jesus foi no céu preparar, onde os crentes fiéis muito felizes irão para sempre habitar. Nem tristeza, nem dor, nem velhice atinge a mansão eternal, mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Jamais se contou ao mortal. Jamais se contou ao mortal. Metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Tenho lido das vestes brilhantes, das coroas que os salvos terão, quando o Pai o chamar proclamando, tereis eternal galardão. Tenho lido que os santos na glória pisam ruas de ouro e cristal, mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Jamais se contou ao mortal. Jamais se contou ao mortal. Metade da glória celeste jamais se contou ao Tenho lido da história bendita de Jesus, o fiel Redentor, que por nós padeceu no Calvário e aceita o mais vil pecador. Tenho lido do sangue vertido que a todos redime do mal, mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Jamais se contou ao mortal. Jamais se contou ao mortal. Metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Graças te rendemos, Senhor, pela bênção desse dia. Nesta hora que estamos diante de ti, agradecemos-te, ó Pai, porque o Senhor nos perdoa. Agradecemos-te, ó Pai, porque tu és misericordioso. Agradecemos-te, Senhor, porque o Senhor nos restaura, o Senhor nos ama
e o Senhor faz com teus filhos uma nova aliança. Louvado seja o teu nome. Abençoa também, ó Pai, todos os enfermos, todos os desempregados, todas as nossas famílias. Dá, ó Pai, que nossas famílias continuem tementes ao Senhor e fiéis ao teu evangelho. Dá, Senhor, que todos nós possamos, com o suor do nosso rosto, ganhar o nosso pão. E aqueles os quais tiveram a bênção da aposentadoria, que essa aposentadoria lhes seja digna para suprir toda e qualquer necessidade. Abençoa, Senhor, todos os enfermos. Concede, ó Pai, aos teus filhos a cura e o retorno aos lares. Tudo isso pedimos, porque só o Senhor pode fazer. É em nome de Jesus. Amém. Queridos, há uma declaração de perdão, um ato da misericórdia do Senhor para conosco. Salmo de número 71, versos 14 e 15, leiamos. Quanto a mim, esperarei sempre, e te louvarei mais e mais. A minha boca relatará a tua justiça, e de contínuo os feitos da tua salvação, ainda que eu não saiba o seu número. Perdoados de nossos pecados, saudemo-nos uns aos outros com a paz de Cristo. Paz de Cristo, Tiago, paz de Cristo, Elias, paz de Cristo a você, que se encontra conosco, cultuando ao nosso único Deus. Vamos agora receber a palavra do Senhor. Com qual texto, qual é a mensagem do Senhor para nós nessa manhã? É isso que o Senhor nos falará através das suas Escrituras. E para que todos compreendamos o que Deus quer falar ao nosso coração através da sua palavra, há uma oração por iluminação. E essa oração será feita pelo nosso presbítero emérito Elias Freitas. Oremos. Senhor, momento tão aguardado, Pai, na liturgia do culto, do exame da Escritura, quando o Senhor trará para os teus filhos aquilo que nós precisamos ouvir para a instrução das nossas vidas, Pai. Sabemos que a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para todos os nossos caminhos. É assim, Senhor, que queremos receber, mas dependemos inteiramente da ação maravilhosa, da assistência do teu Santo Espírito para nos abrir o entendimento e nos permitir, Senhor, o acesso ao conteúdo maravilhoso da tua palavra. Nós sabemos que o Senhor já tratou o teu servo, reverendo Anderson, para compreender tudo aquilo que o Senhor quer transmitir para o teu povo, fazendo o Senhor como um instrumento, um veículo teu para esclarecer os temas sagrados para o teu povo. Abençoa o teu servo, Pai, que ele seja um servo fiel na transmissão, Senhor, daquilo que o Senhor tem para nós. Abençoa o teu servo, Pai, na sua carreira ministerial, nos estudos que faz, Senhor, da Escritura Sagrada, para que cada vez mais se aprofunde e receba do Senhor aquilo que o Senhor quer que ele transmita ao teu povo como instrução, como pastor delegado do Senhor para cuidar do teu povo amado aqui na Tijuca. É o que te pedimos, orando e agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versos de 3 a 7. Leiamos todos a uma só voz. Quando eu estava de viagem, rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor, que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia, desviando-se alguns dessas coisas,
perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre as quais fazem ousadas asseverações. Deus seja louvado, a igreja pode assentar-se. Paulo é como se fosse um pai na fé para Timóteo, aquele que ensinou os primeiros caminhos da vida espiritual na condição de um novel pastor. Por volta de seus 19, 20, talvez no máximo 21 anos, Paulo já tinha dado vários encargos a Timóteo. E uma das coisas que Paulo fala para Timóteo, verso de número 3, ele disse que pediu a Timóteo que Timóteo permanecesse em Éfeso para conversar, para admoestar algumas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Antigamente, nós vivíamos assim ventos de doutrina à torpe e à direita. Nós tivemos alguns, né? Fica difícil catalogar aqui, mas na minha lembrança, nós tivemos na metade da década de 80 em diante, uma batalha espiritual incensada por um livro chamado Este Mundo Tenebroso. Quem é daquela época que lembra desse livro? O livro fez um sucesso, lembra, Irene? Este Mundo Tenebroso. Contava a história de como havia, se eu não me engano, satanistas em uma cidade do interior dos Estados Unidos que deflagravam um ambiente de dominação dos Estados Unidos para implementar o culto ao diabo, etc. e tal. E aí muitos leram aquela obra de ficção, e não é culpa do autor, porque o autor disse, isso aqui é uma ficção, isso não aconteceu. Tirei da minha cabeça, usei elementos bíblicos, mas já era. As pessoas leram aquilo como se fosse o segundo livro do Apocalipse. Passado um tempo, nós tivemos outros ventos de doutrina. Nós tivemos, por exemplo, um vento de doutrina muito famoso, que era o dente de ouro. Se lembram disso? Que o indivíduo, se recebesse uma presença espiritual do Espírito, um dos dentes ficava dourado. Tempos depois, nós tivemos outro vento de doutrina, que era o chamado cair no Espírito, onde quando o Espírito estava no lugar, a pessoa caía, e chegava ao ponto que assim, era tão certo o horário que o Espírito Santo ia passar, que as pessoas iam cair, que alguns, né, as diaconisas, os auxiliares de diaconia, já ficavam com uma toalhinha. Então, logo uma irmã entendesse que recebeu o Espírito Santo e caísse, uma vez estava de saia, via a outra irmã, jogava uma toalha, né, para que a irmã pudesse ficar confortável ali, naquilo que ela entendia que era o Espírito Santo. Depois desse vento de doutrina, nós tivemos um outro, da visitação dos seres viventes anunciando o Apocalipse, que provavelmente seria no início do ano 2000. Vento de doutrina esse pregado, inclusive, na igreja do Rio. Eu estava sentado lá, testemunhando e ouvindo aquilo tudo. Depois disso, os ventos de doutrina, eles deram uma cessada, por quê? Porque conforme foram aumentando o número de igrejas evangélicas, cada igreja passou a ser dona da sua doutrina específica, de tal modo que não é mais algo que invade outras igrejas. Também teve o G12, agora que me lembrei aqui, o G12, que tinha como jargão que tudo era tremendo, tinha que ter trabalho de células, e volto a dizer, aqui não cabe julgamento às pessoas. Não estou dizendo que todo mundo que embarcou nisso era picareta, queria dizer, não, isso aí não. Mas fato é de que só não está na Bíblia. É isso. Tem alguém na Bíblia que recebeu o Espírito Santo e ficou com o dente dourado? Tem? Não tem. Tem alguém que ao receber o Espírito Santo de Deus, cai? Não tem. Tem o contrário. Tem quando chega um anjo e Daniel cai sem forças porque não consegue ficar de pé na presença daquele ente. Quando Miguel chega e diz, eu já estava para vir aqui, mas o príncipe da Pérsia me resistiu por 21 dias, mas eu consegui me desvencilhar e aqui cheguei. Aí você tem Daniel caidão lá, sem forças, porque, meu Deus, o negócio, o embate foi real.
Um arcanjo dizendo que contendeu com o príncipe da Pérsia por 21 dias, ainda deu o número de dias. Ou seja, eu saí de onde eu saí há 21 dias atrás. Mas no trajeto o príncipe da Pérsia me resistiu. É o que diz lá em Daniel. Você não vê pessoas, você não vê, por exemplo, Jesus estabelecendo um grupo de estudo em células, dizendo que somente assim a igreja estará de acordo com a vontade de Deus. Não tem. Mas esses ventos de doutrina deixaram de ser coisas que passaram a invadir as igrejas, naturalmente, porque cada igreja começou a ter a sua própria raiz doutrinária, em termos de modismo. De tal modo que hoje, se você me perguntar qual o vento de doutrina que está por aí, pastor, eu não sei. Eu sou tão desligado do métier evangélico que acho que há uns 5 anos atrás que eu descobri que diante do trono era mais do que um CD. Eu achava que era um CD que fez aquele sucessão, beleza, e tinha outras pessoas que cantavam meio que em homenagem. Depois fui descobrir que era uma sequência, virou igreja. Eu não sabia. Eu sou o indivíduo menos informado entre o métier evangélico, se é que existe o métier evangélico. Agora, Paulo fala para Timóteo: fica aí e converse com as pessoas para que elas não ensinem outra doutrina. O que era ensinado nessa época? Porque você não tem as cartas de Paulo. Paulo ainda está vivo. A igreja ainda não assumiu as cartas de Paulo como conteúdo de escola bíblica. Qual era o ensino da época? O que se ensinava? O próprio apóstolo Paulo vai dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Esse é o pilar. Em cima disso, todos os desdobramentos em cima dessa frase. Mas havia na época um conceito agnóstico, um conceito de que existe uma verdade espiritual, mas nós não sabemos. Existia na época um conceito de que o corpo de Cristo não era um corpo verdadeiro, porque se fosse verdadeiro, de carne e osso como o nosso, logo ele teria pecado, porque é impossível viver neste corpo pecador e não pecar. Nos nossos dias, quais são os ventos de doutrina? Cada igreja está lançando aí a sua moda. E volto a repetir, as pessoas são totalmente inocentes. Só se tornam culpadas depois de que ouve o Evangelho, quando o Evangelho diz: cuidado com esses ventos de doutrina. A palavra do Senhor ainda diz: nem se ocupem, não é para ouvir outra doutrina, e nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Isso aqui foi escrito hoje de manhã para nós. Fábulas, relatos fantásticos, fantasiosos. Em uma outra tradução, nem se ocupem de especulações e controvérsias. Nesses 2 anos de pandemia, nós tivemos um desenvolvimento de reflexão muito bom. Começa do zero. Você antigamente sabia fazer chamada de vídeo por WhatsApp como você faz hoje? Quase não usava. Você antigamente sabia que o Duo já estava instalado no seu celular? Hoje você se tornou mestre do aplicativo Zoom. Hoje as famílias já se reúnem naturalmente na frente do celular. Hoje, com o celular, a pessoa já joga a imagem para a televisão. Nós tivemos um incremento no nosso raciocínio maravilhoso. Mas, ao mesmo tempo, 2 anos de isolamento social, de pandemia, de cuidado para com o outro, talvez não nos tenha feito bem no sentido de olharmos para dentro de nós e não termos tratado muitas coisas que era o tempo certo de tratar. Talvez. Paulo diz a Timóteo: eu te pedi, Timóteo, para que não fosse ensinado na igreja nenhuma outra doutrina, e que ao mesmo tempo as pessoas não ficassem presas a especulações e controvérsias.
essa é uma armadilha para a nossa vida hoje. Porque talvez você esteja aqui nessa manhã pensando o seguinte: se eu não tivesse tomado determinada decisão há 15 anos atrás, a minha vida hoje seria diferente. Se eu não tivesse assinado aquele papel, hoje eu teria mais liberdade. Se eu tivesse ouvido Beltrano, a minha vida hoje teria sido diferente. Se naquela época eu tivesse agido ou com mais rigor ou com mais brandura, as circunstâncias hoje me levariam para um outro contexto. Essas reflexões são interessantes, quando no final elas terminam aqui. Ele levou sobre si, ele disse que tudo estava consumado, e aquilo que estava sobre mim ele carregou, já não está mais sobre mim. Quando a reflexão termina ali, onde tudo se consuma, é uma reflexão formidável. Mas quando todo dia você pensa que a sua vida seria diferente, isso é especulação. Isso é uma loquacidade frívola. Vou te ajudar, realmente a sua vida seria diferente. E no que isso ajuda você hoje, nessa manhã, sentado neste banco? O que você faz com isso? Nada. Porque você não pode voltar no tempo. Cuidado, meu irmão e minha irmã, com as especulações, com o que aconteceria ser o what if. Cuidado. E é muito interessante que entre os adolescentes, uma coisa que sempre existiu na mídia, que eram as questões, na física quântica, por exemplo, os infinitos universos convergindo, sem nós percebermos, e nos quadrinhos os multiversos, e até então quem lia sobre isso era considerado nerd. Agora você vê naturalmente nos filmes a teoria do multiverso, e agora as plataformas de redes sociais já se chamam metaverso. Isso não é mais um futuro distante, a qual você não deva raciocinar. Isso já está no celular do seu filho, do seu neto, do seu marido, da sua esposa. Um convite a viver uma vida não real, mas uma vida digital, onde você tem outro rosto, onde você tem outros amigos, onde você mora numa outra casa. E não dá nem mais para dizer que isso é digifrenia, porque daqui a pouco até a digifrenia vai ser abolida e vai ser tratado como normal. Cuidado com as especulações, essa loquacidade frívola. Há pessoas que só conseguem se sentir bem quando vem sua foto em um aparelho celular. Meu Deus, meu Deus. E as nossas crianças, infelizmente, vão pelo mesmo caminho. Não se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem mais discussões do que o serviço de Deus na fé. Qual que é esse serviço de Deus na fé? Igreja, imagine se nós fizéssemos uma obra aqui no nosso santuário. Precisamos nos preparar para os novos tempos. Eu não tenho dúvida de que a nossa igreja, depois dessa pandemia, no melhor uso da expressão, vai bombar, de tantas pessoas que ficam no Facebook mandando mensagem privada para o Facebook da igreja. Quando que os serviços serão restabelecidos? É que eu tenho um netinho, eu tenho um filhinho, eu tenho um pai, tenho um avô, etc. e tal. Não tenho dúvida. Já era desejo do conselho estudar ampliações, etc. Mas vamos por hipótese aqui, imaginar que nós chegamos o santuário ou para o lado e para trás. Aumentamos. E aí, claro, se nós temos dinheiro para fazer isso, finalmente nós vamos poder dar uma decoração no ambiente. Não são só janelas de madeira. Não, nós vamos decorar. Fazer com mais cara assim de santuário, serviço de culto.
Aí bota aqueles adornos, tal, aquele lance legal, bacana, lindo. Se nós vamos fazer isso, vamos aproveitar que estamos mexendo, já vamos deixar tudo embutido. Câmera, jogo de luz, que afinal de contas o mundo agora é esse. Vamos embora. Aí nós fazemos tudo isso. Aí realiza até que é um sonho pessoal, né? Ter um espação aqui com um monte de almofadas pequenininhas, para quando as crianças vierem sentarem nessas almofadinhas, pastor contar história, como era antigamente. Imagine tudo isso. Mas sabe o que a Escritura diz? Parabéns pela fé. Mas esse é o serviço de Deus? A Bíblia diz: quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus, Ele é amor. Essa é a palavra, igreja, que não pode sair da nossa cabeça. Amor. Podemos fazer tudo isso com dinheiro? Claro. Mas se não tiver amor, vai ficar bonito. Vai ficar para os outros, porque todos nós passaremos. Daqui a 100 anos, quem vai se lembrar de nós, hein? Quem vai se lembrar de nós? Daqui a 100 anos. Qual vai ser a relevância da sua vida daqui a 100 anos? Quem vai se lembrar de você? Vai ser importante para quem? Se você cortou o cabelo ontem ou fez a barba hoje? Para ninguém. Mas quando há amor, isso faz toda a diferença para todo mundo. Não existe amor jogado fora. O amor é a única energia que não se dissipa, que permanece, porque Deus é amor. Essa semana, visitando um determinado local, pessoa mostrando, falando, etc e tal, eu estou vendo, que interessante, que legal, olha que interessante, que legal, que interessante, muito bem. E aí, um determinado momento, ela vai e diz, porque inclusive aqui, nesse local aqui, minha mãe fazia não sei o que. Eu disse, sua mãe? Aí a moça esqueceu que estava ali a trabalho, encostou na parede e começou a falar sobre a mãe. E eu estou ouvindo, coisa que eu mais gosto de ouvir histórias. E ela começou a falar da mãe, ela falou assim, o senhor me desculpe, viu, aqui eu falo da minha mãe, me emociona. Eu falei, claro, mas ela deve ter muito orgulho da senhora, né? Minha mãe faleceu. Faleceu. Logo no começo da Covid, quando ninguém podia sair de casa, só podia ir para o hospital quando já estivesse perto de morrer, ela foi uma daquelas que esperou, e quando chegou lá já não tinha muita coisa a fazer, e mesmo tendo voltado para casa, mas estava toda comprometida, morreu. E perfeito. E ela morava aqui, perfeito. E eu queria até dizer que, infelizmente, uma coisa que me corrói é que eu não pude me despedir da minha mãe, porque naquela época era tratado como se fosse até radiação, você nem via mais a pessoa. Até 3 meses atrás, a mãe do Elton faleceu, ela já chegou, já dentro do caixão lacrado, todo mundo tinha que usar máscara, luva, etc e tal, parecia até que era radiação. E ela falou isso, terminou com outras pessoas, né, mostrar as coisas, etc. E, terminado isso, falei, qual que era o nome da sua mãe? Falou o nome, podemos fazer um círculo aqui e orar? E aí, como sempre, é aquele pensamento que passa na minha cabeça, né? É chamar para orar, vai receber uma advertência ou um processo, que não está respeitando o direito de culto dos demais. E aí hoje tudo é assim. Aí você chama, olha, não chamei para orar. Eu falei, podemos nos reunir aqui e fazer uma prece? Cada um a seu modo? Aí vem todo mundo. Aí fica aquele tempo em silêncio, mas não adianta, né? Pastor é pastor. Ainda mais Presbitério do Rio, decreto imperial 1872. Vamos orar? Vamos dar as mãos, fecha os olhos. E aí termina a oração, eu abro os olhos. Todo aquele pessoal que não pode encostar, não pode isso. Claro, estamos em um período delicado na questão da saúde. Mas, meu amigo, na hora de falar com Deus,
de entregar a alma para Jesus, tu abraça quem está do teu lado. E mãos dadas, oramos, e aquela mulher disse: hoje eu me despedi da minha mãe. Muito obrigado. Qual é a religião do senhor? Olha, eu sou discípulo de Jesus. Mas o senhor tem alguma orientação religiosa? Claro, eu sou presbiteriano. Ah, muito obrigado. Eu posso ir em qualquer igreja presbiteriana que lá vai ser assim, vão orar por mim? Falei, bom, na Alzira Brandão 135, eu estou por lá. Mas, se não for lá, em qualquer outra, vá e diga, olha, eu tive com uma pessoa que era presbiteriana, e ele fez uma oração, ele disse que eu poderia ir numa igreja, alguém pode orar por mim? Faça isso, tá bom? Ah, o senhor fala com um pastor. Eu falei, eu também sou pastor, depois de discípulo de Jesus, depois de ter uma orientação religiosa presbiteriana, eu também sou pastor. Bem que eu reparei, que estava todo mundo olhando as coisas para lá e para cá, mas o senhor ia, parava, olhava, sabia que isso era diferente. Eu disse, a sua mãe te amou muito nesse lugar, não foi? Ela, sim. Pois é. Quem vive com um Deus de amor, sente o amor no ambiente. Amor não se dissipa, igreja. Não existe amor jogado fora. Amei tanto fulano, e fulano foi ingrato comigo. Você não percebeu. Esse mesmo amor que você lançou, ele voltará para você, ampliado, maior, sacudido, transbordante. Porque Deus é amor. Se Deus é amor, o amor não se dissipa, porque Deus não acaba. Mas nós estamos perdendo essa característica do amor. E nós estamos vivendo uma vida especulativa. E se a guerra continuar? E se o mal ganhar? E se o bem vencer? E o que vai acontecer? E isso, aquilo, e o papel que eu assinei? E meu fundo de commodities? E minhas criptomoedas? E minha previdência privada? E meu PGBL? E meu VGBL? E o gás de cozinha? E o gás de rua? E o meu ex-marido? E a minha filha? Especulações. Loquacidade frívola. Cadê o amor? Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor, que procede de coração puro, e de consciência boa, e de fé sem hipocrisia. Que amor é esse? Amor oriundo de um coração limpo. Igreja, nós precisamos fazer uma limpeza no nosso coraçãozinho, sabe? Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 5, verso de número 8. Mateus capítulo 5, verso de número 8. Bem-aventurados, felizes, a felicidade está em ter o coração limpo, porque só quem tem um coração limpo, um coração puro, vê Deus. Se o coração não estiver puro, se o coração não estiver limpo, você não vê Deus. E Deus está em todo lugar que Ele quer, porque Ele é Senhor. Quantas vezes, e aí me lembro, reverendo Caio Fábio, há décadas atrás, quando ainda era pastor presbiteriano lá em Manaus, tinha uma endemoninhada que vivia num trailer e ninguém queria chegar perto, porque a mulher corria atrás de todos com um facão para matar. E aí chamaram ele, e ele foi. E aí ela ficava em um trailer, no meio da mata, e ele entrou. E aí chegando nesse trailer, chamando o nome dela e procurando, era um trailer relativamente longo, ela aparece numa outra ponta, olha para ele, pega o facão e ele testemunhou. Na hora que eu vi o facão, pensei em várias formas de me defender. Ele era jiu-jiteiro na década de 60 e 70, pensei em várias formas de me defender. Mas aí ela veio correndo e eu fiquei olhando nos olhos dela.
E ela, com uma mão ela estava com o facão, com a outra mão ela pegou meu pescoço e me jogou no chão. Eu fiquei olhando para o olho dela. E quando eu vi que eu ia morrer, eu olhava para ela com um amor tão grande, de alguém que tinha tudo para ser feliz, mas estava naquelas condições, e o que tinha dentro dela falou: não me olhe assim. Eu aceito qualquer tipo de olhar, mas eu não posso ser olhado com olhos de amor. E o pastor disse: é com o amor desse olhar que ela vai ser liberta. E o espírito se foi. E a mulher ficou boa. Coração limpo, igreja. Coração limpo vê Deus em qualquer ambiente. Até dentro de um endemoniado você olha e diz: fulano, acorda fulano. Fulano, volta para cá fulano. E o demônio fala e acontece: não, esquece demônio, quero você não. Quero fulano, vem fulano, volta para cá, volta quem tem que conversar. A gente vai resolver esse negócio desse demônio aí, mas com você aqui. Não é com o demônio por não. Pode sair, vem, volta fulano. Voltou fulano. Vamos dar as mãos aqui, vamos orar. Nós vamos nos render ao amor do Senhor. E é no amor que ele sai. Amor, igreja. Cuidado, igreja, com os jornais, com os zaps, com os telegrams da vida. Não é para não ver, não. Examina tudo, mas retenha o que for bom. Cuidado, igreja. Sabe por quê? Porque só quem tem um coração limpo vê Deus. Se o coração não estiver limpo, se já estiver impuro, contaminado, adulterado de qualquer tipo de viés ou verniz que não seja do Evangelho, já não enxerga mais. Amor oriundo de um coração limpo, é o que diz a Escritura. Também, ao mesmo tempo, é um amor que nasce ou que vive em uma boa consciência. Abra sua Bíblia, João capítulo 8, verso 9, para nós encerrarmos. Evangelho de João, capítulo de número 8, verso de número 9. Esse texto tão conhecido acerca da mulher adúltera. Você se lembra da história? Uma mulher pega em adultério, e aí não existia na época celular, mas era o primeiro caso da história que talvez já existisse transmissão online, porque a mulher foi pega em adultério, mas só trouxeram a mulher. Que adultério é esse sozinho naquela época. Então foi transmissão online. Trouxeram só a mulher. Tinha algum homem? Devia ter. Cadê ele? Não trouxeram. Trouxeram a mulher. E aí trazem a mulher, cada um com um pedregulho para estourar o crânio daquela mulher, estourar o maxilar dela, cravar a caixa torácica dela de pedra até dizer chega. Não dá para dourar a pílula, passar verniz bonitinho, porque o contexto é esse. É ver o olho saltando, da tamanho pedregulho pontiagudo que é lançado a uma distância, com a mulher enterrada e só a cabeça do lado de fora para ser apedrejada. E aí trazem ela até Jesus. E aí Jesus olha para aquela situação e começa a escrever na areia o que a maioria esmagadora dos historiadores disse, que ele escreve na areia o pecado de cada um daqueles homens. Basicamente o seguinte: ele olha para um e diz: sonegador, trai a mulher com menino, vai na sinagoga, mas não é dizimista, agitador social, assassino. Diz que falou comigo, mas na condição de Deus nunca lhe levei a palavra. E aí ele se levanta e diz: aquele que não tiver pecados, que atire a primeira pedra. E se coloca na frente da mulher e volta a escrever. E a palavra do Senhor diz em João 8, capítulo 9: mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pelo quê? Pela própria consciência. Cuidado com a consciência pesada. As especulações, a loquacidade frívola levam a uma consciência pesada cada vez maior. O objetivo é que a nossa consciência esteja boa e, ao mesmo tempo,
uma fé que não seja fingida. Abra sua Bíblia, Marcos capítulo 12, versos de 13 a 15. Marcos capítulo 12, versos de 13 a 15. Amor que vem de um coração limpo, amor que emana de uma boa consciência e o amor que emana de uma fé que não é fingida. Marcos capítulo 12, versos de 13 a 15. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Isso aí agora está normal, tá, gente? Isso aí agora, cada esquina, uma pessoa te faz uma pergunta que o objetivo só é te constranger. Tá? Prosseguindo. Chegando, disseram-lhe: mestre, olha aí, eles sabem falar. Mestre, não creem que Jesus é mestre, mas vamos embora. Sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. Em outras palavras, quem assistiu Advogado do Diabo, o filme, sabe, vaidade é o pecado que o diabo mais gosta de usar, o carro-chefe. É o carro-chefe, meu amigo. Quer pegar alguém? Diz que ele é bom demais. Ele acredita. Ele acredita. Não existe melhor pastor do que você. Oh! Não existe melhor presbítero. Não existe melhor diácono. Oh! Não tem melhor cantor. Opa! Não tem melhor senhorinha de oração. É isso aí mesmo. Vaidade. Se você inflar, meu amigo, o boneco enche, que é uma beleza. Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que sejas. Olha aí. Porque não olhas a aparência dos homens. Olha isso. Antes, segundo a verdade, olha, ensinas o caminho de Deus. Gente, depois de uma introdução dessa, meu amigo, depois de uma introdução dessa, tu não briga com uma pessoa dessa. Uma pessoa que introduz o assunto desse jeito não quer guerra, só quer paz, não é isso? Mestre, depois de todo esse rapapé, esse mise-en-scène, essa coisa mais linda, essa fé fingida, é lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Em outras palavras, Senhor, dá o estopim da rebelião. Nós queremos botar na tua conta cada morte de qualquer patrício nas mãos dos romanos, dizendo que nos rebelamos porque servimos a Jesus de Nazaré. É isso que nós queremos. Aí vem Jesus, mas Jesus, percebendo-lhes o quê? Hipocrisia. Hipocrisia, Hipócrates, ator, artista. Jesus, percebendo-lhes a interpretação, percebendo quão artistas, quão comediantes eram, respondeu: por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu o veja. E eles lhe o trouxeram, e perguntou-lhes: de quem é esta efígie e inscrição? Eles responderam: isso aí é César. Disse-lhes então Jesus: então, ó, que tiver a cara de... Isso aqui é César? Então dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram, ficaram espantados, perplexos. Não é admiração elogiosa, não. É perplexidade com o que ele disse. Fé sem fingimento? Simples. Quantos irmãos reclamam de pagar tributos, mas pagam? Mas contribuir com a obra missionária? Estão nem aí. Ainda diz o seguinte: a igreja é rica. A igreja tem 3, 4 casas alugadas aí. Isso aí não, a igreja não passa dificuldade financeira. Dai a César o que é de César. Mas e o que for de Deus, entrega a Deus. E aqui não é só finanças, não. Mas sabe o que Deus exige de nós? É o que nós acabamos de ler. Amor oriundo de um coração limpo, uma boa consciência e uma fé que não é fingida. Para nós encerrarmos, Dona Maria Helena, lá no interior de Paulo Afonso, numa época que eu era tão mais novinho,
Eu falei, dona Maria Helena, a senhora na classe de novos membros, ela já tinha seus 70 anos, a senhora vai aprender a fé reformada porque vai passar na reunião do conselho. E o conselho pode lhe perguntar, a senhora como novo membro tem que saber. E ela diz, mas pastor, eu não sei ler. Eu falei, então nós vamos arrumar um curso de alfabetização para a senhora, mas a senhora vai ter que decorar. E aconteceu. Fui na prefeitura, a prefeitura botou um curso lá na igreja. Dona Maria Helena era a melhor aluna. E aí chegou um ponto onde eu falei, dona Maria Helena, vamos fazer o seguinte, 5 pontinhos do calvinismo então, só 5. Pode levar o papel e tudo. Pode ser? Ela, se é só 5, o senhor escreve aí. Eu falei, não, senhora, a senhora já está aprendendo a alfabetização, vai escrever com a sua letra. Ela pegou o papel, olhou para mim, fala, pastor. Eu falei, vamos lá, total depravação. Ela, eita, total o quê? Depravação. Ah, pastor, não vou conseguir não. Eu falei, a senhora tem toda a razão. Vou fazer o seguinte, dona Maria Helena, quem é o Senhor da sua vida? Jesus Cristo. Existe Deus dentro de nós? Espírito Santo. Quem é Deus? Deus está acima de todas as coisas. Já respondeu. Vai passar no conselho porque é a formalidade. E aí chegou na reunião do conselho, perguntaram, como foi sua experiência de conversão? Ela disse, olha, o meu marido é o dono dos maiores terreiros aqui de Paulo Afonso. E eu não sabia, olha só. E ele, quando meus netos nasceram, eu decidi mudar de vida. E eu queria que eles aprendessem de Deus. E ele não se opõe. Por isso, todo domingo ele para o carro aqui e me deixa. Ah, aquele senhor é seu marido? É. Ele é que é o chefe dos maiores terreiros? É. E a senhora fazia parte disso? Ah, direto. O tempo todo a gente estava lá fazendo de tudo naqueles terreiros. E agora? Ah, pastor, como eu falei para o senhor, eu agora estou aprendendo a ler e aprendendo a escrever. Mas Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Espírito Santo é Deus dentro de mim. E não tem Deus maior do que o Senhor. Conselho? Nossa, mais do que aprovada. Quase que a gente marca um culto naquela hora. E ela é recebida domingo, precisava designar ministérios. Dona Maria Helena, a senhora vai ficar responsável pelas visitas. Ah, eu vou fazer visita com o senhor? Não, os visitantes. Quando chegar um visitante, a senhora entrega o papelzinho, anota o nome, e é isso. Pastor, não sei falar, não sei escrever, sabe sim, a senhora é um amor, a senhora é fofa, a senhora é um doce. Beijo na testa, senta aí para receber os visitantes. E aí começa o culto, falei, meu Deus, sou um monstro mesmo, meu Jesus. Ai, meu Deus do céu, como é que eu faço isso, meu Deus? Vou pedir desculpas a ela no final do culto. Aí no meio do culto, os visitantes, tem algum visitante? Fulano, o senhor é visitante? Sou. Que bom. Está gostando da igreja? Olha, estou chegando agora no culto, mas eu gostei daquela senhorinha ali da frente. Falei, qual? Aquela senhorinha ali, da Maria fez assim, o senhor gostou dela? Gostei. Gostei porque eu cheguei, não sabia de nada, ela olhou para mim, ficou um tempo me olhando, ela foi, me deu um abraço, me deu um beijo, falou, meu filho, por favor, preenche aqui e entrega para aquele moço lá na frente que parece padre, mas é pastor. Pronto. Sabe o que é isso, gente? É uma fé sem fingimento. Porque podia posar e dizer o quê? Pela minha idade, eu mereço, tal, isso. Não. É para tentar escrever? Vou tentar escrever. Não consigo. É para falar alguma coisa? Vou falar o que tem dentro de mim. É para receber as pessoas? Vou receber como eu sei. É sem fingimento, é sem mise-en-scène. É o que é. Fala o que tem que falar. Crê no que precisa crer. Ora naquilo que deve orar. Porque é um amor de um coração puro. É oriundo de uma consciência boa e de uma fé que não finge. Coloquemo-nos de pé, curvemos nossas frontes, fechemos os nossos olhos, e nesse domingo cada um de nós colocar-se-á diante do Senhor. Cada um de nós rogará ao Senhor, meu Pai, dá-me cada dia mais um coração limpo, que eu tenha a coragem de, à luz do Teu Evangelho, limpar meu coração, e naquilo que eu não conseguir, que o Senhor me auxilie.
Que a minha consciência seja uma consciência boa, que não veja maldade, dor em tudo, pelo contrário. Que a minha fé não seja uma fé fingida, que aquilo que eu sei, que eu não sei, eu vou na tua escritura querendo saber. Queridos, recebemos a palavra do Senhor e agora é a nossa oportunidade de materialmente demonstrarmos a nossa gratidão a tudo o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Vale ressaltar, conversando agora há pouco aqui com os nossos queridos irmãos, nos lembramos que hoje, no dia 20, estamos a menos de 24 horas da reunião da liderança que ocorreu ontem aqui na nossa igreja. E tivemos a oportunidade de planejar muitas atividades presenciais, algumas também online, abençoadoras para todo o povo do Senhor. Inclusive, tivemos a bênção de perceber quão abençoados temos sido cada vez mais que contribuímos para a obra missionária. De outubro a dezembro, fizemos uma campanha missionária com o valor de R$1.000 ou um salário mínimo para cada campo missionário que tem parceria em trabalhos pontuais com a Igreja Presbiteriana da Tijuca. E com a graça de Deus, pudemos abençoar todos esses campos. Ao Senhor toda a honra e toda a glória. O presbítero que nos conduzirá neste tempo de ofertório é o nosso irmão Tiago. Irmãos, o texto que nós vamos ler agora está em duas porções diferentes, dois livros diferentes da Palavra de Deus. O primeiro versículo está em 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 14, 1 Crônicas 29, 14, e o segundo texto está no Salmo 96, versículo 8, Salmo 96, verso 8. Então, quem estiver acompanhando pela sua Bíblia, o aplicativo, ou enfim, algum tipo de formato, né, que não seja pelo nosso boletim, procura os textos de 1 Crônicas 29, 14, Salmo 96, 8. Primeiro eu vou ler e o segundo leremos juntos. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos, todos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Ouvemos agora com o cântico Cristo vem me buscar, né? Enquanto você pode preparar a sua oferta, o seu dízimo, consagrando sua vida, isso tudo que Deus tem te abençoado neste tempo. E depois, logo depois, vamos fazer uma oração de consagração. Louvemos ao Senhor e logo após, oremos juntos. Voltará.
Amém. Louvado seja o Senhor. Como eu disse antes, vamos orar consagrando os dízimos e ofertas aqui na igreja colocados e também os que você está enviando neste momento ou no próximo dia útil para a nossa igreja. E lembramos também de orar pelos obreiros, pelos nossos missionários, que nessa semana, especificamente, reverendo Miracelmo e Elaine, no campo Engenheiro Coelho, em São Paulo. Lembre-se deste nome, coloque no seu boletim, anote no caderninho que você tiver aí, reverendo Miracelmo e Elaine, no campo de Engenheiro Coelho, São Paulo. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador, viemos aqui, Senhor, te adorar, confessamos nossos pecados, fizemos petições, Senhor, e ouvimos também a Tua palavra. Iluminados fomos, Senhor, por esse ensinamento tão lindo que o Senhor colocaste para nós hoje. Mas também estamos aqui, Senhor, com gratidão, devolvendo um pouco de tudo que o Senhor nos dá, tudo que o Senhor nos dá de material, de não material, saúde, Senhor, essa bênção tão grande que muitas pessoas estão com saúde, Senhor. Às vezes esquecemos disso, Senhor. Agradecemos a isso por estarmos com saúde, com disposição, ganhando o pão de cada dia e também, Senhor, auxiliando as obras aqui da nossa igreja na Tijuca e também os missionários. Especialmente essa semana, oramos pelo reverendo Miracelmo e Elaine no campo Engenheiro Coelho, em São Paulo, Senhor. Abençoa essa família que está lá neste local, Senhor. Não é muito longe daqui, mas cremos que todos têm suas dificuldades, Senhor. E o Senhor está colocando para este casal, para este missionário, Senhor, tudo o que ele pode carregar, porque é como um trabalho que às vezes a gente pode achar que é excessivo, mas que o Senhor coloca na medida que podemos suportar. É o que te pedimos neste dia, que abençoe este casal e esta missão, em todas as missões, em todo o Brasil e o mundo. Em nome de Jesus, amém. Deus seja louvado. O Senhor Jesus nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meu irmão e minha irmã, que o Senhor te abençoe e te guarde. E que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão, que as consolações, que a alegria e que a paz que emana do Espírito da verdade repouse sobre você, sobre a sua casa, sobre toda a sua família, sobre toda a nossa igreja e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre.
Amém e amém. Queridos, como é bom estarmos em comunhão. Nos despedimos agora deste culto ao Senhor, agradecendo a você que participa conosco, tanto no YouTube quanto no Facebook, um culto que tem sido compartilhado em vários grupos, em várias redes sociais, em vários grupos de WhatsApp, de Telegram. Muito obrigado por ser você um agente, um anunciador do Evangelho. Nos despedimos agora, sabendo que no próximo domingo estaremos novamente aqui nesses dois canais, cultuando ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Até o domingo que vem. Paz. Paz.